Fala pessoal, paz e graça. O devocional de hoje saiu um pouquinho mais tarde porque eu estava concluindo a nossa ferramenta, na verdade a automação da ferramenta que eu propus para vocês ontem. Deu um trabalhinho, mas graças a Deus fechei e agora fazendo um devocional para vocês aqui. E eu quero já orientá-los a ir no... Não, vou deixar aqui no link de hoje, na descrição, o link das duas ferramentas. Uma você vai fazer, responder, né? E a outra você vai encaminhar para outras pessoas. 3 a 5 pessoas, ok? Eu sei que talvez nem todo mundo vai querer responder, mas se uma ou duas pessoas já responder, já ajuda. O melhor se fosse 5, né? Principalmente pessoas próximas a você, que você se relaciona com por maior tempo, né? Para a gente entender como está a dinâmica dessa relação. Por quê? Porque é sobre isso que o nosso índice, né, de carência e agressividade trata, o ICA, né? Coloquei o nome dessa ferramenta de ICA, porque é esse índice que vai metrificar como está a sua percepção na relação e a percepção das pessoas com as quais você relaciona, e depois nós fazemos o cruzamento. Gente, deu 25 cruzamentos diferentes nesse processo, e é obviamente que não vai ter como eu falar para vocês todos. Você vai fazer a ferramenta e descobrir quais tem sido a sua relação com as pessoas, né? Especificamente. Se você quiser saber as demais outras, aí é só quando a gente for tratar desse tema de forma específica em alguma palestra, ou você pode marcar um horário que a gente pode falar sobre isso. Fechou? Agora vamos para o texto bíblico de hoje, Romanos 12, verso 18, que diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, a paz não é uma sugestão. A paz é algo que precisa ser buscado por todos nós, né? Precisamos compreender que a santificação vem a partir do momento em que você busca melhorar-se para o Senhor e a santificar, separar daquilo que é ruim. Só que, às vezes, a paz, ela, por mais que você busque, não vai depender apenas de você. E é por isso que nesse texto, neste verso, não pode interpretar de maneira errada. Não está dizendo que a paz pode ser buscada ou não. A paz tem que ser buscada em todo o tempo. Só que vai ter um momento em que essa paz não vai ser possível, porque não depende de você. Depende do outro querer ter paz também, em relação a relacionamentos. Beleza? O ICA vai nos mostrar como está o status dessa relação. Se ela está no extremo, né, da carência ou extremo da agressividade. Como você se vê nessa relação e como o outro também vê. Você pode ver a partir, por exemplo, vai aparecer os dois primeiros perfis, que é o dependente e o sensível, que vai tender a cederem mais, a se calar e evitar conflitos a qualquer custo, sabe? Até mesmo se anulando em alguns momentos. E aí o preço disso vai ser relação desequilibrada, sensação de invisibilidade, você não vai se perceber, não vai se sentir valorizado também, vai sentir que não tem autenticidade, que perdeu a sua personalidade, né? Ela se sente sufocada nessa relação. Ou dá o perfil, o extremo oposto, que é o perfil da agressividade. São pessoas que não querem parecer frágeis, sabe? E por isso veste assim uma armadura de, entre aspas, de força. E aí acaba vivendo em dois opostos, né? No extremo oposto, em dois perfis, que é o impositivo e até mesmo o controlador, que é o principal aí, né? Que reflete muito controle, rigidez e dominância. Então, esse escudo, geralmente que eles erguem, é um escudo contra o medo, a vulnerabilidade, porque eles não querem mostrar fraqueza, inclusive o medo de ser rejeitado e até mesmo contrariado. Por isso, relacionar-se com pessoas com esse nível de agressividade acaba sendo, em alguns momentos, até impossível, porque o outro sempre vai ser visto como uma ameaça e até mesmo um obstáculo. Por isso, a Bíblia vai nos chamar a viver em equilíbrio, queridos. Nos convida a viver no lugar onde você possa estar entre a carência, que é um extremo, e a agressividade, que é o outro extremo. Como assim? Nós viver de acordo com Jesus viveu, sabe? A verdade do Evangelho é que nós fomos chamados à liberdade, e essa liberdade nos capacita a amar sem nos anular, querido.
Você pode amar, mas sem anular você, como os carentes, né, da extremidade da carência, que é o dependente sensível, fazem muitas das vezes. Mas também você pode, sabe, é, liderar, por exemplo, você pode se relacionar com pessoas sem ser opressor, ditador, né, sem ser impositor. Então, o padrão que Deus quer que nós tenhamos é o padrão do equilíbrio. E é isso que você vai poder se metrificar. Em que circunstância eu estou? Eu estou no padrão da carência extrema, que está ali no primeiro ponto ali dessa carência, que é o dependente, ou eu estou no segundo nível, que é o acessível, eu estou no nível do meio, que é equilibrado, ou eu estou no quarto nível, que é o impositivo, ou eu estou no último nível, o agressivo, né, o controlador. Você vai perceber como você está e você vai também ter a leitura de como as pessoas se enxergam, em que nível as pessoas que você convidou para responder sobre você se enxergam. E o melhor, eu consegui construir esse cruzamento entre a sua percepção e a percepção dos outros. E aí nós vamos ter um cruzamento de 25 possibilidades possíveis, e nessas possibilidades você vai perceber qual é a principal que está regendo as suas relações. E uma vez conhecendo isso, você vai poder agir, né, trabalhando aí nos pontos de melhoria, sabe? Então, hoje, o convite que eu faço é que você seja proativo nisso. Faça a ferramenta, descubra, para que você possa encontrar o equilíbrio, porque é isso que Deus quer, né? E a ação prática hoje, eu vou falar 3 questões aqui, porque a ferramenta gira em 3 núcleos. O núcleo da carência, que é o dependente e o sensível, o núcleo do equilíbrio, que é o do meio, e o núcleo do extremo oposto, que é o impositivo e a agressividade. Então, vamos lá. Ação prática de hoje, você depois que fizer a ferramenta, e você já vai ter muita dica, eu escrevi muita coisa, gente, é por isso que eu demorei mesmo, tá lá, muito material no resultado, só vai ter acesso a isso quem fizer, vai receber o resultado. Então, se você vê em um dos 2 níveis, que é o nível da dependência ou da sensibilidade, que você viu lá, além daquilo que eu estou propondo a vocês lá, você vai ter uma ação prática. Você vai enviar uma mensagem sincera para uma pessoa que você costuma, né, se anular ou até mesmo evitar conflito, ou você vai conversar com essa pessoa e você vai dizer mais ou menos assim: hoje percebi que tenho medo de perder sua aprovação e por isso muitas vezes não falo o que penso. Quero aprender a me expressar com amor, sem medo. Me perdoa se me calei demais. Né? Você vai conversar, seu cônjuge, as pessoas, seus filhos, seu pai. Porque quando você perceber que está se calando demais diante de situações, realmente você falhou também. Porque quando você tem a omissão, é tão errada quanto uma ação errada, certo? E qual seria o objetivo dessa primeira ação, caso você se encontrando nesse nível? Né? É quebrar o ciclo de busca de aprovação através da honestidade emocional. Você está sendo honesto com o outro e consigo mesmo. E você vai falar com muita maturidade: olha, a partir de hoje eu não vou me calar, eu vou me expressar, vou colocar a minha opinião, eu vou colocar meu ponto de vista de maneira coerente, amigável, de maneira equilibrada. Fechou? Bom, vamos supor que você se vê lá no extremo oposto. Talvez você se identifique com a pessoa lá no polo da agressividade, né, que é o impositivo ou controlador. Pastor, eu não sei as definições de cada uma dessas situações. Enfim, aqui a gente não consegue fazer tudo isso, né, gente? Senão fica muito grande o áudio. Você vai pedir um feedback sincero a alguém próximo com esta frase. Né? Você já mandou, escolha um dos que você já escolheu para poder fazer esse processo, tá? Estou refletindo sobre como me posiciono nas relações. Você se sente intimidado por mim em algum momento? Quero aprender a me expressar melhor. Fala para ela, pergunta, talvez você seja o cônjuge. Olha, você se sente que eu estou sendo muito impondo demais, controlador demais? Eu queria aprender a expressar melhor. Você poderia me falar? Mas eu quero falar que isso que eu estou falando para vocês, eu apliquei e aplico no meu matrimônio.
Eu várias vezes pergunto para minha esposa, eu estou conseguindo me expressar da maneira que você entenda, como está a minha forma de falar com você, ou às vezes, e inclusive, isso é muito bom falar, que havia uma dinâmica no início do nosso relacionamento, de eu ser esse agressivo, né, no sentido de impor e de controlar, e minha esposa ser mais esse outro lado, né, o lado da carência. E depois que a gente conseguiu trazer esse equilíbrio, a gente tem sido tão fantástico, tão maravilhoso. Tenho amado e apaixonado minha esposa cada dia mais, por causa desse equilíbrio que a gente tem conseguido construir junto. E é isso que eu quero oferecer a partir dessa ferramenta, porque essa ferramenta ela tem muito dessa construção pessoal, tá certo? Que é o equilíbrio que Deus está te chamando a ter. Então, se você vai escolher essa pessoa, seja seu cônjuge ou alguém, né? E você vai falar algo do tipo, eu estou só colocando aqui, mas você pode colocar as suas palavras. Tenho aprendido a lidar melhor com as minhas emoções. Se quiser conversar sobre algo que trava ou te endurece, estou aqui, porque você vai oferecer. É isso que eu estou fazendo, porque nós temos encontrado, né, um equilíbrio, estou falando minha esposa e eu, como cônjuge, e é isso que estamos oferecendo a você. Ser um instrumento de equilíbrio nas relações, promover acolhimento e firmeza é o objetivo dessa tarefa. Entendeu? As 3, vou colocar na descrição do vídeo, você vai poder fazer e qualquer coisa, comenta, compartilha, ajuda aí, tá certo? Vamos orar? Em nome de Jesus, espero que tenha ficado explicado, tem como abordar toda a teoria, gente, porque é uma teoria que dá muita coisa a ser dita, mas eu vou trazer um pouco mais disso na palestra próxima sobre comunicação não violenta. Fechou? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estou aqui, Deus, com pessoas que estão em um desses 5 níveis aí, Pai. Ou está no nível extremo da carência, que é o dependente, o sensível, ó Deus, ou está no equilíbrio, glória a Deus por isso, glória a Ti, ou está no extremo da agressividade, que é o impositor, ó Deus, o dominador, o controlador. Deus, eu não sei, mas o Senhor conhece, e essa pessoa já tem, talvez pelo que eu falei, que noção, e a partir do momento que ela fazer a ferramenta aí, que ela vai ter uma certeza mais clara sobre isso. E, ó Pai, ao identificar, a minha oração é que o Teu Espírito ilumine, traga o entendimento a essa pessoa, a graça para ela poder, Senhor, aperfeiçoar, ó Deus, as suas relações, porque como o texto de Romanos diz, buscai a paz com todos, Hebreus também diz isso, capítulo 3, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui em Romanos 12 diz, naquilo que depender de nós, busquemos a paz. Então, Pai, o Senhor quer que nós tenhamos relacionamentos, ó Deus, cheios de paz, cheios de graça, e paz não é a ausência de dificuldades relacionais, paz é a maturidade em lidar com essas diferenças, com essas dificuldades. Então eu peço em nome de Jesus, nos ilumine, Senhor, nos abençoe para a glória do Senhor e que nós tenhamos relações profissionais, de amizades, de família mais abençoadas, é o que eu te peço para a glória de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe, grato por você estar conosco nessa jornada, e devocional só um pouquinho tarde, mas vai valer a pena. Quando você fizer a ferramenta, você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Fique com Deus, tchau. Clica aí nos links, encaminhe para o pessoal, comente, compartilhe. Gente, sugira esse material para outras pessoas, para que elas possam também receber disso que você está recebendo aqui, tá? Um abraço, com Deus, paz.